Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você que é aluno aqui da tribo, se liga comigo nesta nossa aula, neste nosso evento. Mais um dia estamos aqui. Hoje, em especial, nós vamos revisar pontos importantes para a sua prova do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Ceará. Você que não me conhece, eu sou o professor Marcelo Ribeiro e eu levo até você o que é mais importante para a sua prova, certo? Hoje, em especial, como eu já falei, concurso do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Ceará, cargo de oficial. Vou trabalhar contigo aqui questões da nossa banca Consulpan. É importante que você saiba aquilo que ela tem de cobrança, principalmente no que se refere à parte de língua portuguesa, que é aqui o que nos cabe. Digo isso porque uma parte do seu edital também está em torno do Manual de Redação da Presidência da República. Vamos resolver também uma questãozinha lá no final a respeito do Manual de Redação da Presidência, mas nós vamos fazer um recorte com base naquilo que foi, por exemplo, a UES em relação ao concurso da Polícia Militar e a UES em relação ao que foi o concurso do Corpo de Bombeiro Militar. Em ambos os concursos, a UES trouxe ali apenas uma visão em relação, apenas previu no edital propriamente dito, não massificou nas cobranças de prova questões relacionadas à parte de manual de redação da presidência. Então, nosso foco aqui também vai ser em relação à questão. Você pode dizer, Marcelo, mas aqui é Consulpan, não é Banca UES. Elas têm formas diferentes de se cobrar? Sim, mas eu não acredito que venha um peso muito forte em relação à parte de manual de redação da presidência. Se vier a virar uma questão, certo? Podem vir duas no máximo. A maior parte das questões estará aqui em relação à língua portuguesa, a compreensão e interpretação de texto, a utilização da crase, a concordância, enfim, acerca de tudo isso nós vamos trabalhar neste nosso encontro a partir deste momento. Se você puder, eu peço que você deixe o like na nossa transmissão. Se você já conhece a tribo, se você conhece os nossos materiais, sabe da qualidade das nossas aulas, deixa o like. Não, Marcelo, cheguei neste momento, ainda não conheço a tribo, ainda não conheço, não sei como é a funcionalidade dos materiais, das aulas, enfim. Então faça o seguinte, considere deixar o seu like ao término desta aula, caso ela venha a trazer algo importante para a sua preparação. É uma espécie de teste que eu faço aqui contigo. Se ao término desta aula houver algo importante aí para ti, você vai, deixa o seu like, considere deixar o like aqui para o nosso time. Peço também que, se você puder, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Assim a plataforma entende que o conteúdo é bom, importante e relevante, passa a indicar para mais e mais pessoas. Show? Sem mais delongas, eu já vou começar contigo aqui no nosso conteúdo, só que eu preciso te lembrar que nós aqui da tribo vamos preparar para você uma revisão direta, objetiva, simples, sem enrolação, em Fortaleza. O que é que você vai fazer para poder participar? Eu estou falando da MRV CBMCE quadro de oficiais. Aqui está na sua tela o nosso QR Code para que você escaneie e participe da nossa MRV. Naquele estilo que você já sabe. Você vai ter um telão super especial montado, gigantesco,
à sua disposição para que você papire ali com os professores todas as disciplinas relativas ao seu edital. Além disso, você vai ter acesso ali a kits personalizados, pulseira ativacional, camisa personalizada, tudo isso da melhor qualidade à sua disposição. Marcelo, no dia do evento, eu vou ter o quê? Vai ter como principal o que é aquilo supra-sumo que vai te levar à aprovação, que é a revisão direta, objetiva do seu conteúdo. Para que você tenha acesso a tudo isso, é muito simples, muito rápido e muito prático. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, falar com um dos nossos especialistas em concurso e adquirir aqui o seu ingresso para a nossa MRV CFO aqui do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. A maior mega revisão de véspera para este concurso, você pode ter certeza, será aqui na tribo, tá bom? Só escanear o QR Code e vir fazer parte também do nosso time. Tranquilo demais? Bom, massa. Vou colocar na sua tela agora o nosso material e nós vamos começar a papirar aquilo que é importante em relação ao nosso conteúdo. Eu peço a você que acompanhe. Posteriormente, se você puder, revise novamente essa aula, porque existem pontos aqui que serão, eu não tenho nem dúvida, pontos aqui que serão cobrados pela sua prova, serão cobrados pela sua banca no dia da sua prova. Vamos embora. Bom, amor de avó. Esse é um texto que eu trago aqui para você, nós vamos fazer a leitura e posteriormente nós vamos partir para as nossas questões. O que é que nós temos aqui? Amor de avó. Era o segundo domingo de agosto, quando recebi a mensagem de um parto normal, aguardado por indução, que poderia levar 48 horas, foi alterado para uma cesárea, de maneira urgente, e era aguardada na maternidade. Eu era aguardada na maternidade. Então você percebe aqui que tem uma pessoa que era aguardada e, pelo gênero, aguardada, uma mulher, era aguardada na maternidade. Meu coração disparou, não por falta de instruções, mas porque as recebi durante toda a gestação dela, mas pela comunicação de ver a minha cria parindo. Ah, então é a avó. A avó recebeu a ligação, ela ficou ansiosa, por quê? Pela comoção de ver a sua filha tendo um filho. Chamei o carro pelo aplicativo e, tomada por sentimento, contei ao motorista que estava indo para a maternidade presenciar o parto de minha filha. É interessante pensarmos que estranhos não se importam com as nossas questões particulares. O Bruno, o motorista que me levou, garantiu-me que eu chegaria a tempo de viver aquele momento sublime. Acelerou e saiu cortando de maneira que da maneira que podia pelas avenidas. Sempre que o meu celular recebia alguma mensagem, ele me informava os minutos necessários para chegarmos. Não é preciso ressaltar que cheguei a tempo de testemunhar minha filha dando à luz, meu genro cortando o cordão umbilical, ver a placenta e me emocionar com a chegada do Eduardo, o Dudu, ao mundo. E se antes me relatavam que amor de avó é diferente, hoje começo a compreender sua dimensão. Ele ainda é um recém-nascido, ele quem? O Dudu, né? O garotinho. Mas já me ensina a entender esse sentimento. Às vezes, o amor de avó é tranquilo, é trocar de fralda, é eu cantar a mesma música com a qual acalentava minhas filhas e ninar o pequeno em meus braços. É ouvir o choro, os resmungos que não se decifram e que só peito de mãe pode resolver. É apaixonar-se por um sorriso que não foi exatamente para mim. Em outras tantas, amor de avó é impotente, melhor dizendo, sem autonomia. É não tomar decisão alguma, pois elas não lhe competem. Amor de avó traz recordações da minha maternidade, de um início complicado, de noites mal dormidas, das dores do parto, da dificuldade da amamentação, de momentos cansativos e não tão felizes. Isso, amor de avó é também legitimar a maternidade como uma tarefa árdua que dispensa romantização e pede acolhimento. Tentar entender as necessidades da mãe, reconhecer que a vida mudou e assegurar-lhe de que é apenas uma fase difícil e que virão em breve vários outros momentos incríveis. Vamos lá para a nossa questão aqui relacionada ao nosso texto. Bom, a nossa questão nos diz: o texto apresenta uma construção narrativa que parte de um caso específico, corriqueiro e cotidiano, do cotidiano. Bom, específico, corriqueiro e do cotidiano. Estamos tratando, ele vem dizer, isto posto, assinala a alternativa que sintetiza o gênero textual em questão. Bom,
Ele trata acerca aqui do gênero textual. Não confunda gênero e tipologia, tranquilo? Não confunda gênero e tipologia. Vamos aqui. Só para que façamos aqui a diferenciação. Tipologia, rapidez. Tipologia. As tipologias textuais, elas são divididas, e você sabe, em tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia dissertativa, que nós vamos ter a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, e por fim a tipologia injuntiva, ok? Nas tipologias nós temos 4, certo? 4 tipologias textuais. O que seriam as tipologias textuais? É o modo como o meu texto vai funcionar. Eu posso te contar uma história, tipologia narrativa. Eu posso te descrever algo, mostrar como algo é, tipologia descritiva. Eu posso tratar acerca de um tema, tipologia dissertativa. Nessa dissertação, no ato de tratar acerca desse tema, eu posso tentar te convencer, dissertativa argumentativa. Ou eu posso tentar apenas expor, mostrar o que aquele fato, ou aquele ato, ou aquela descoberta, aquilo é, dissertativa expositiva. Ou eu posso tentar te tratar acerca de um determinado fato, de um determinado assunto, como que você deve proceder a respeito de uma determinada realização de fato. Por exemplo, como que você vai fazer um bolo, como que você deve ler uma determinada palavra, te ensinar alguma coisa, um texto muito mais instrucional, que é o texto injuntivo. Então perceba que tipologias textuais não se confundem com, por exemplo, gêneros textuais. O gênero é a materialização da tipologia. Se aqui eu estou preocupado na estrutura propriamente dita da minha tipologia, se aqui eu estou preocupado na estrutura do meu texto, aqui eu estou preocupado na materialização deste texto. Como esse texto vai se apresentar? Ele é um texto longo? Ele é um texto curto? Ele é um texto que tem qual formatação a respeito da sua estrutura propriamente dita? Como que esse texto se apresenta? Isso é o gênero. Dentro do gênero A, aqui não existem só 4 gêneros textuais, são diversos. Eu tenho, por exemplo, o conto, nós temos a crônica, nós temos o romance, nós temos, por exemplo, o artigo de opinião, todos estão aí nas nossas alternativas, né? Romance, artigo de opinião e por aí vai, dentre outros gêneros textuais existentes. Bom, o nosso texto aqui, ele trata, e a questão ela é bem legal a respeito disso, porque ela diz, um caso específico, é um caso corriqueiro, e é um caso do cotidiano. Falou em cotidiano, fato do cotidiano, utiliza que tipo de tipologia? Utiliza a tipologia narrativa. O que é que nós temos? É o conto? Não. O conto é um gênero textual que possui personagens, possui tempo, possui lugar, tudo isso. Só que o conto, ele possui uma característica que é ele não trata acerca de uma trivialidade, de um fato corriqueiro, de algo que é do cotidiano, não. Essa característica é da crônica. A crônica trata acerca de um fato do cotidiano, algo corriqueiro, que é específico de determinada situação. E o conto? O conto é uma narrativa curta, que possui personagens, possui tempo, possui lugar, possui enredo e que se gira em torno de apenas um núcleo narrativo. Fato este que a diferencia, por exemplo, do romance. O romance se difere, olha para mim, o romance se difere do conto porque o romance também possui personagem, possui tempo, possui lugar, possui espaço. Tudo isso. Só que no romance eu tenho diversos núcleos narrativos. Eu tenho, por exemplo, como romance, Dom Casmurro é um romance, você tem diversos núcleos narrativos, você tem diversos personagens e o texto é longo. Essas são as principais características associadas ao romance. Você tem ainda o artigo de opinião e a notícia que ele cita para nós aqui. Artigo de opinião é um gênero textual que se utiliza da tipologia textual dissertação argumentativa, certo? Ou dissertativa argumentativa, por meio da qual o seu autor tenta tratar acerca de um determinado tema e convencer a quem está lendo aquele determinado texto. Por fim, o gênero textual notícia. Notícia não se confunde com reportagem. A notícia é um gênero textual curto, de caráter muito mais informativo. Já a reportagem é um gênero textual longo, também de caráter informativo. A reportagem aprofunda a notícia. A notícia normalmente possui um impacto maior. Vamos embora. Portanto, gabarito letra B, de bravo na questão de número 1. Vamos para 2. Segundo o texto, é correto afirmar que... Questãozinha que com certeza estará na sua prova, uma questão de interpretação de texto. Aqui nós vamos precisar voltar só para nos situarmos acerca de cada uma das passagens. Vamos lá? O parto em questão parecia ser por cesárea, mas acabou sendo normal. Volta lá comigo no início do texto. Era o segundo domingo de agosto quando recebi a mensagem de que o parto normal, aguardado por indução, foi alterado
para cesárea. Então é o contrário. Toma cuidado, olha como é a brincadeira, ó. Então o parto ele não estava marcado para ser cesárea e acabou sendo normal. É o contrário, ele estava marcado para ser normal, acabou sendo cesárea. Vamos lá na B. A B diz assim: a avó ficou com o coração palpitando, visto que não recebera informações acerca do parto da filha. Volta lá comigo, volta lá, vamos aqui, ó. Meu coração disparou, palpitou, mesma coisa. Não por falta de instruções, porque as recebi durante toda a gestação dela, mas pela comoção de ver minha filha ou minha cria parindo. Então, aqui ó, o coração palpitou, mas não foi pelo motivo assinalado. Foi por quê? Porque ela estava ali ansiosa, né, vendo a filha que iria parir. Tranquilo? Continua comigo, vamos embora. A C diz assim: Bruno, assim como as demais pessoas, não se importou com a questão pessoal da personagem principal. Isso é verdade? Volta lá, ó. Chamei o carro pelo aplicativo, tomada por sentimentos, contei ao motorista que estava indo para a maternidade presenciar o parto da minha filha. É interessante pensarmos que estranhos não se importam com as pessoas, com as questões particulares, certo? Marcelo, eu vou falar que isso é verdade, mas continua. Bruno, o motorista me levou, garantiu-me que eu chegaria a tempo de ver aquele momento sublime. Ó, o Bruno se importou sim, acelerou e saiu cortando da maneira que podia pela avenida. Então o Bruno se importou sim com a situação. Então, ó, a letra C que está, então a alternativa que está é equivocada, certo? Vamos para a D. A D diz o seguinte: apesar de todo o esforço implementado, não foi possível chegar a tempo para o parto. Opa, não. Isso aqui nós podemos marcar como errado, equivocado também. Visualize que é uma questão de muito mais de compreensão, tranquila demais, ó. Olha bem aqui, diz assim: não preciso ressaltar, ó, que cheguei a tempo de testemunhar minha filha dando à luz, meu genro cortando cordão umbilical, ok. Então, o nosso item correto tem que ser o item E. O item E diz: o amor de avó, em alguns casos, é sem autonomia e impotente. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Onde é que está isso? Está bem aqui, ó. Rapidinho, vou pegar só marca texto aqui, ó. Diz assim, bem aqui: é apaixonar-se por um sorriso que não foi exatamente para mim. Em outras tantas, amor de avó é impotente, certo? E sem autonomia. Vamos ver o que é que diz? Amor de avó, em alguns casos, é impotente, é sem autonomia e impotente. Tá certo, ele só inverteu, né? Ser impotente sem autonomia é a mesma coisa de ser sem autonomia e impotente. Gabarito letra E. 3. Assim como a palavra até recebe acento pela mesma regra, a palavra. Vamos lá, questãozinha de acentuação gráfica, tem que estar no coração. Lembrando, a palavra até, ela não é um monossílabo. Até, ela é uma palavra que é oxítona. O que é oxítona mesmo? Oxítona é uma palavra cuja sílaba tônica ocupa a última sílaba, certo? Olha aqui onde é que está a sílaba tônica, ó. Até, está na última sílaba. Pega uma palavra como, por exemplo, lâmpada. Vamos devagarinho. Lâmpada. Pega uma palavra como, por exemplo, amável. Amável. Certo? Certo. Em, por exemplo, texto foi. Em lâmpada. Opa, e lâmpada ficou faltando só um acentinho. Calma. E foi. Em lâmpada, o que é que nós temos? Lâmpada, a sílaba tônica é a antepenúltima. Em até, a sílaba tônica é a última. E em amável, a sílaba tônica é a penúltima. O que é que você consegue perceber? Que nós temos aí, portanto, posições de sílabas tônicas, ou seja, sílaba mais forte, em determinadas posições. Ó, lâmpada, aqui é o que nós chamamos de paroxítona. Certo? E amável, que nós chamamos de paroxítona. Paroxítona. Ok? Tranquilo demais. Olha para mim, rapidez. Vamos rememorar? Bora. Oxítona, palavra cuja sílaba tônica ocupa a última posição. Paroxítona, palavra cuja sílaba tônica ocupa a penúltima posição. E proparoxítona, palavra cuja sílaba tônica ocupa a antepenúltima posição. Nas oxítonas, você vai acentuar terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Nas paroxítonas, você faz a exclusão. O que você acentua em oxítona, na paroxítona você não acentua. É melhor do que, por exemplo, você decorar as desinências que ali estão, certo? Por exemplo, acentua-se terminada em L, X, Z,
Mas você vai ficar decorando isso? Não vai. Você só precisa saber que aquilo que não é acentuado dentro da regrinha das oxítonas será na paroxítona. Pronto, morreu Maria Preá. Vou te dar um exemplo. Palavras que são acentuadas dentro da regrinha das oxítonas. Cipó, terminado em O, né? Ó. Sílaba tônica é a última, oxítona, e é terminado em O. Café, sílaba tônica é a última, terminado em E. Cajá, sílaba tônica é a última, terminado em A. Percebe? Em oens, por exemplo, parabéns, terminado em ens. Também, terminado em em. Veja que a sílaba tônica é a última e as terminações são essas. Ok. Já nas paroxítonas, você faz por exclusão. Aquilo que lá tu acentuava, aqui tu não acentua. Portanto, o que lá tu não acentuava, aqui tu acentua. Marcelo, vamos com calma. Por exemplo, nas regras das oxítonas, tu acentuava palavras terminadas em L? Não. A, E, O, seguido ou não de S, em oens. Não acentuava lá. Nas paroxítonas, tu vai acentuar. Por exemplo, amável. Por que amável é acentuado? Ah, porque é uma paroxítona e terminou em L. Compreendeu? Outro exemplo, bíceps. Bíceps tu acentua também. Por quê? Porque nas oxítonas, tu acentuava as terminadas em A, E, O, em oens. Lembra? Sim. Nas paroxítonas, tu vai acentuar aquilo que não terminar em A, E, O, em oens. Bíceps. A terminação é PS. Portanto, acentua. Show? Lembrando sempre, ainda nas regras das paroxítonas, você precisa se lembrar da figura dos ditongos. Os ditongos não importa se crescente ou decrescente. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo também são acentuadas. Por exemplo, polícia, ambulância, série, heróico. Heróico não mais é. Mas herói, por exemplo. Heróico não é, tá? Herói, série, ambulância, polícia. São palavras que são acentuadas nas paroxítonas terminadas em ditongo. Volto a frisar. Heróico não é mais acentuado. Porque na posição paroxítona, os ditongos abertos E, O e El não mais recebem acentuação. É o caso de assembleia, é o caso de ideia, é o caso de heróico. Tranquilo? Para a gente finalizar, proparoxítonas são palavras cuja sílaba tônica ocupa a última posição, só lembrando, todas, como regra, são acentuadas, e é disso que você precisa lembrar no momento da sua prova. Vamos embora? Ó. Bom, falando acerca disso, vamos partir aqui para os nossos itens, né? Cipó, opa, oxítona, terminada em O, gabarito, letra A de amor. Pé, o que é? Monossílabo. Língua, paroxítona, terminada em ditongo. Ah, Marcelo, é crescente, é decrescente, não importa. Terminou em ditongo, acentua. Fétido. Opa, fétido recebe acento por ser uma proparoxítona. Palavra cuja sílaba tônica ocupa a antepenúltima posição. E por fim, saúva. O que é que nós temos aqui? Esse U formando hiato com a sílaba anterior. Tranquilo? Olha para mim. Marcelo, o que é o hiato mesmo? Nada mais é que o encontro entre duas vogais que no momento da separação silábica ficam separados. Por exemplo, saída, saúde, saúva são palavras que formam hiato. Não confunda hiato com ditongo. Ditongo você já viu. São palavras cuja sílaba tônica no momento da separação ficam juntas. Por exemplo, polícia. Esse cia, aqui essas duas vogaizinhas, elas ficam unidas. Agora, saúva, saúde, saída, você vê que o i e o u ali, respectivamente, nessas determinadas palavras, ficam em separado no momento da separação silábica. Gabarito, portanto, letra A de amor. Vamos na 4. Quarta questão nos diz assim, na passagem, contei ao motorista que estava indo para a maternidade. O elemento destacado é classificado morfologicamente como, aqui é outro tipo de questão, que a sua banca ama cobrar, ama de paixão, ama cobrar esse quesinho. Aqui eu peço a sua atenção, tá? Peço atenção por quê? Porque normalmente a gente costuma utilizar bisus para poder pegar isso aqui. Por exemplo, o pronome relativo é aquele que você pode fazer a substituição por o qual, a qual e suas variações. O qual, o a qual e suas variações. Os quais, as quais. Lembra? Você vai me dizer, lembra, Marcelo? Já a conjunção integrante é aquela em que você utiliza tudo que está do que em diante, faz a substituição por isso, ok? Ok. Só que aqui, o texto, ele precisa ser levado em consideração. Veja o contexto. Porque você pode simplesmente pegar aqui, ó, e substituir por o qual a qual. Contei ao motorista o qual estava indo para a maternidade. Se você pegar só esse trecho e não olhar o contexto, você vai dizer que isso é um pronome relativo. Mas no texto em si, não é um relativo. Como assim? Volta lá comigo, eu quero que você preste atenção ao que nós estamos analisando, certo? Bem aqui, ó. Chamei o carro pelo aplicativo, tomada de sentimentos, contei ao motorista, ou seja, a avó contou ao motorista que estava indo para a maternidade presenciar o parto da minha filha. Ela, a avó, contou algo para o motorista. Perceba que este que aí está introduz o objeto direto do que é contado. Ela contou isso. Contei ao motorista isso. Eu posso fazer a substituição pelo isso, a regrinha do isso. O que é que eu estou te mostrando nessa questão? Que a Consulpan, às vezes,
ela costuma pegar questões de pronome relativo e conjunção integrante, ou seja, o uso do que, em situações contextuais. Este aqui é um belo exemplo do que você pode ter na sua prova. Então, não é só substituir. Ah, substitui por o qual a qual. Ah, substitui por isso. Não. O macete normalmente vai funcionar. Mas existem situações em que a gente vai precisar pensar um pouco mais. Este é um caso, tá bom? Então, fica atento. Aqui, na verdade, o que nós temos é uma conjunção integrante. Lembrando sempre que conjunções integrantes introduzem orações subordinadas de tipo substantivo. Nesse caso, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, aquela que funciona como objeto direto. Quem seria o sujeito? O sujeito aqui seria a avó, né? A avó, o próprio eu que fala dentro do texto aqui, se bem que não é um eu lírico, tendo em vista não se tratar de um poema, mas enfim. Então o nosso gabarito aí é conjunção integrante, certo? Muito cuidado. Provavelmente se você está aqui a P, ou você ficou entre a letra A e a letra B. Nosso gabarito é a letra B. Questão contextual. Marcelo, eu não entendi. Pausa, volta um pouquinho que você vai entender aqui o que é que nós temos na questão de número 4. Conjunção subordinativa não é o que nós temos. Normalmente a conjunção subordinativa aqui é uma conjunção que está relacionada a um outro trecho, né? Um trecho que a gente fala sobre orações que são adverbiais. Então, normalmente aqui é uma oração adverbial. E ainda, partícula expletiva também não é o que nós temos. Partícula expletiva também chamada de partícula de realce, né? Aquela que a gente pode retirar dentro da construção do nosso texto. Preposição também não. Preposição é aquela que eu posso substituir pelo de. Por exemplo, é necessário, vamos ver o exemplo aqui, ó. É necessário, melhor. Vou colocar um outro exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu pegar minha caneta aqui e pensar, tive, ajeitar aqui minha mesa. Tive que fazer o trabalho. Tive que fazer o trabalho. Tive que fazer o trabalho. Esse quezinho aqui eu posso substituir pelo de, muito cobrado pela banca consultante. Então, tive de fazer o trabalho. Isso seria um exemplo de preposição, certo? Vamos embora, questãozinha de número 5 na sua tela. Vamos finalizar aqui com a questãozinha de número 5 para a nossa rapaziada do YouTube. 5 diz assim, ó, no trecho. Era o segundo domingo de agosto, quando recebi a mensagem. O verbo em destaque solicita. Aí ele vai dizer objeto direto, objeto indireto, objeto... Enfim, questãozinha que a nossa banca ama cobrar, que é a questão de complementos verbais. Lembrando sempre, objeto direto é aquele termo que surge do verbo sem preposição. Sem preposição. Quais são as preposições? A, de, em, para, com, por, perante, após. Já o objeto direto é aquele que surge do verbo com preposição. Ok? Beleza demais. Vamos para o texto? Era o segundo domingo de agosto quando recebi. Nosso verbo. Quem recebe, recebe algo. Recebe a mensagem. Isso aqui é o nosso objeto direto. Portanto, esse é um verbo chamado de verbo transitivo direto. Aqui é o nosso objeto direto e aqui é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Ok. Aí ele diz o verbo em destaque solicita. Fácil, né? O verbo em destaque solicita um objeto direto. Objeto indireto, não. Objeto direto e indireto também não. Complemento nominal, não. Adjunta adverbial, não. Gabarito, letra A de amor. Este é o nosso item. Vamos continuar. Ó, olha para mim, rapidez. Olha para mim. Vamos lá, olha para mim aqui, rapidez. Bom, só lembrando a você o seguinte, ó. Lembrando a você o seguinte. Vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiro Militar, CFO, aqui, quadro de oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. Você não pode perder a oportunidade de se fazer presente a nossa MRV, Mega Revisão de Véspera aqui da tribo. Daquele jeito que você já sabe, direto, objetivo, simples, levando a você o principal relacionado à sua prova, de todas as matérias. Você vai ter acesso a um telão direcionado com tudo aquilo que você merece para que você faça uma ótima prova. Além disso, pulseira ativacional, o nosso material personalizado, nossa camisa está linda, ok? Relacionada principalmente ao concurso do Corpo de Bombeiro Militar. Além disso, você tem o principal, o suprassumo, né? Que é o conteúdo todo mastigado, todo entregue para você um dia antes da realização da sua prova. Quer participar? Marcelo, como é que eu faço para fazer parte da MRV? E onde é que vai acontecer? Ocorrerá em Fortaleza, tá? É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela por este valor e vir fazer parte da tribo. Você também adquira agora mesmo o seu ingresso para a MRV, o Corpo de Bombeiro Militar. Show de bola? Rapaziada do YouTube, agradeço a participação de cada um de vocês. Eu espero que esta nossa aula tenha sido proveitosa para ti. Espero que esta aula tenha trazido pontos importantes, que você tenha tido acesso ao melhor para a sua prova, ok?
Me despeço de vocês, deixando um forte abraço no seu coração, que você faça uma ótima preparação e que Jesus, em sua infinita graça, abençoe a sua vida. A galera da nossa plataforma, nós vamos continuar para conseguir aqui finalizar as nossas questões, tá? Na sua tela, vamos lá. Abraço, até mais, valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!